E meu brother, beleza? Então, essa atividade que você me enviou, ela envolve o processo chamado de diluição de soluções, certo? O que é a diluição? A diluição ela funciona da seguinte forma: ou você acrescenta ou você retira solvente dentro de uma solução, correto? Por exemplo, se eu misturar água e sal, quero deixar essa solução mais diluída. Então, nesse caso, eu vou acrescentar mais água ao meu sistema, ok? E a diluição, ela tem uma parte importantíssima, que diz o seguinte: a quantidade de soluto, ela não se altera. Você não mexe no soluto dentro da diluição, somente no solvente. Então o soluto, ele vai permanecer inalterado, correto? Então, olha só. A questão que você me enviou, ela envolve um assunto chamado de molaridade, que nada mais é do que a concentração em quantidade de matéria. Eu tenho inclusive a fórmula aqui, ó, que a molaridade, para mim calcular a molaridade dentro de uma solução, eu tenho que calcular o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. Certo? Só que quando a gente vai trabalhar na diluição, a gente não vai trabalhar com esse aqui, ó, número de mols. Por quê? Porque eu disse aqui, ó, quantidade de soluto ela não se altera. Então, tanto no princípio quanto no final, depois da diluição, esse valor aqui ele nunca vai mudar. Então a gente não vai trabalhar com ele. A gente trabalha só com a concentração, que é a molaridade, e com o volume, certo? Por exemplo, se você acrescentar mais volume à solução, acrescentar mais solvente, o volume aumenta, a concentração diminui, fica mais fraco. Ou o contrário, se você retirar solvente, o volume diminui e a concentração aumenta. Só que o número de mols aqui, ó, ele é inalterado, porque não altera a massa do soluto. Se não altera a massa do soluto, não altera o número de mols. Então, na diluição, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Eu tenho a molaridade inicial vezes o volume inicial igual a molaridade final vezes o volume final, certo? E a questão, ele te deu três valores diferentes para o ácido sulfúrico. Ele te deu um volume inicial de 2,1 com a molaridade de 0,18, depois ele te deu de 1,35 com a molaridade de 1,350 e um volume 3 de 185 e uma molaridade de 0,014. E ele quer saber o final, certo? Ele quer saber qual que é a molaridade, né? Qual que é a molaridade final depois de preparado essa diluição nessa solução. Então, por essa fórmula aqui, ó, você resolve, ó. A molaridade inicial e o volume inicial você tem três, ó. O 1, o 2 e o 3. Então, aqui, ó. 1, 2 e 3. Poderia ser só esses dois, mas a questão deu três valores, beleza? Antes de começar o cálculo, o primeiro passo que a gente tem que fazer é saber qual que é o volume final depois da diluição. É só somar os três volumes. Você começou com 2,1, depois você passou para 1,35 e depois passou para 185. Ou seja, você tem um volume final de 188,45 ml. Beleza, jogou na fórmula agora, ó. Qual que é a molaridade inicial, qual que é o volume inicial? Você tem esses três aqui, ó. Essas três partes. Aí eu substituí 0,18, 2,1, esse e esse. Molaridade final é o que eu quero. E molaridade e o volume final eu calculei aqui, ó, 188,45. Resolvi, certo? Multipliquei, tá aqui os valores. Mantive aqui, conservei. O que eu fiz? Isolei a molaridade e dividi essa parte, essa soma, pelo volume. Eu achei esse valor aqui, ó, que se eu não me engano é a letra E das suas alternativas aí. Beleza?